nós estamos aqui hoje com a chapa da professora Algamir e professor Gustavo, que disponibilizaram seus nomes para poder contribuir um pouco mais com a transformação das relações nessa nossa Universidade de Brasília, tá? A chapa vamos pensar em fazer o NB, né? A quem nós já agradecemos imensamente a presença e o aceite por parte da professora Algamir. Nós sabemos o quanto a Universidade de Brasília ela é muito efervescente, né, em termos de muitos afazeres, muito trabalho. Então, quando nós vemos uma dupla de professores, seis professores, 3 duplas, que se colocam à disposição dessa comunidade, para nós já é louvável. Então, nós já agradecemos de antemão qualquer que seja o resultado, professora. Esse grupo, essa consulta, né, essa escuta dos estudantes, ela nasce de um grupo grande, né, que tem cerca de 250 estudantes, e alguns provocando sobre a questão da eleição, poucos estudantes, mas com provocações muito pertinentes e aprofundadas. E aí, a minha participação foi muito na mediação, né, dessa fala com as candidatas à reitoria, para que pudesse, se assim o desejasse, compartilhar o plano de trabalho. Então, professora, nós ouvimos na segunda-feira na chapa, a professora Rosana, ontem a professora Fátima, e hoje nós estamos aqui respeitosamente, já de antemão, agradecendo a sua presença e querendo também ouvi-la, professora. Nós pensamos dessa forma, como que foi construído. No final de semana, na verdade, os estudantes se organizaram, criaram um grupo a partir do grupão. Eles e elas, né, construíram as perguntas, construíram o card, construíram o que eu vou falar aqui para vocês, e a minha participação aqui é mais ou menos essa. Eles pensaram assim, a senhora tem de 20 a 30 minutos para apresentar o seu planejamento, né, o seu plano de trabalho para a próxima gestão. Os estudantes que estão presentes vão anotar os pontos que eles gostariam que a senhora aprofundasse, tá? Mas, antes deles colocarem as suas questões, esses estudantes que aqui estão, eles elaboraram 7 perguntas, professora, construídas coletivamente, sistematizaram as perguntas a partir das provocações que eles fizeram no grupo, e gostariam de apresentar para a senhora essas perguntas, tá? Então, a ideia é o seguinte, uma estudante vai... Hoje acho que são 2 da pós, ontem era 2 da graduação. Segunda era da pós, uma da graduação, ontem 2 da graduação, hoje Maíra e Cícera hoje, né? Então, pós-graduação, que uma vai apresentar 3 perguntas para a senhora, volta a palavra, a senhora responde, tá? Nós fazemos algum comentário, uma réplica, alguma coisa assim, e devolve para a senhora, se a senhora assim o desejar. E aí depois nós passamos para outra estudante, que apresenta 4 perguntas da mesma forma. A senhora responde, tem alguma réplica, só alguns esclarecimentos, se for necessário, e depois, sobrando, né, e a gente acredita que sobra, né, porque o teto nosso são 2 horas, se for possível para a senhora, a gente abre para quem está presente reforçar ou fazer alguns esclarecimentos necessários. Para a senhora está tudo bem assim, nós terminarmos... Está ótimo, para mim está tranquilo. Tranquilo. Ótimo. Bom, professora, então, mais uma vez agradecemos, e sem mais delongas, eu vou passar para a Maíra, né, Maíra? Sim. A Maíra vai se apresentar e vai começar com as questões... Desculpa, não vou passar para a Maíra, não. Me desculpe. Era para ela. Professora Algamir, me desculpe, professora. E depois para a Maíra, por favor. Tá certo, tá bom, então. Bom, primeiro, então, boa tarde, né? Boa tarde, professora Renlísia, boa tarde, Maíra, Cícera, quem eu estou vendo aqui, estou vendo que tem a Karen também, Gabriele, quer dizer, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento, e aos que depois vão nos encontrar nessa gravação, né, que ficará da nossa conversa. Eu quero primeiro agradecer muito pela oportunidade do diálogo, para mim essa é extremamente importante, que aconteça. Eu penso que é um momento muito rico esse, como destacado já pela professora Renlísia, né? É um momento rico porque nós estamos discutindo no âmbito da universidade o projeto de universidade que nós queremos, né? E a nossa incidência é exatamente com o nosso voto para garantir que a universidade caminhe à luz das nossas utopias, né? Daquilo que nós consideramos como algo que deve ser sonhado, perseguido, trabalhado.
Então, por isso que eu me sinto muito feliz de estar aqui para apresentar a utopia necessária que o professor Gustavo e eu, num trabalho bem coletivo, com a participação de vários colegas, nós estamos apresentando na disputa desse processo de consulta da nossa universidade. Não é? E espero que a nossa utopia esteja em diálogo com a utopia de cada um de vocês, para que vocês possam pensar e fazer a UNB junto com a gente. Nós construímos o programa a partir de 5 eixos estruturantes, que são atravessados por 3 eixos, que são marcadores importantes em todas as áreas. Eu não vou entrar, viu, Renísia, não vou debater os itens dos eixos, porque possivelmente nas perguntas, aí eu já vou respondendo, dizendo o que nós temos no programa, que dialoga com aquela preocupação, né, que está sendo apresentada pela questão que for trazida a nós. Mas só dizer que os 3 eixos que são transversais são o eixo da excelência com inclusão, porque nós consideramos que esse espaço do pensamento, que é a universidade, espaço da produção da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, que esse espaço ele se realiza quando ele garante condições de inclusão de todos e todas que aqui estão. Significa o quê? Que para nós não há contradição entre excelência e inclusão. Ao contrário, falar de excelência dissociado de processos inclusivos é não falar de excelência, tá certo? Essa é a nossa perspectiva, tá? Então, a excelência, ela implica, ela impõe a inclusão das diferentes epistemologias, ela impõe a inclusão dos diferentes sujeitos, ela impõe a inclusão da cultura ampla, aquilo que o Anísio Teixeira chamava da cultura nacional. Então, ela impõe a inclusão de todos os espectros que atravessam a nossa universidade. Tá? O segundo eixo é o eixo que tem tudo a ver com essa primeira construção, que é o eixo das pessoas que fazem a UNB, que somos todos e todas, né, que participamos dessa universidade, na condição de servidor técnico ou técnica, na condição de servidor docente, na condição de estudante, na condição de trabalhador terceirizado. Todos esses sujeitos que todos os dias, né, colocam a sua vida, o seu fazer, a sua energia para que essa universidade cumpra a sua função, que é de formar com qualidade, com excelência e inclusão. E o terceiro eixo é o eixo dos direitos humanos e sustentabilidade. Não é à toa que a gente trabalha, por exemplo, a lógica de quando pensamos, por exemplo, uma política como a política de segurança, ela não pode acontecer apenas ancorada em instrumentos, em ferramentas, em tecnologias, ainda que precise disso. Nós somos sujeitos da ciência, mas que ela tem que se ancorar nos direitos humanos como uma referência fundamental, porque entendemos, por exemplo, que a segurança se faz com a comunidade, ou seja, com a participação efetiva dos sujeitos envolvidos, mas faz tendo os direitos humanos como uma pauta extremamente importante sobre a qual ela se assenta, tá? Só para dar assim um exemplo. Então, para nós, essa questão dos direitos humanos essa questão irá atravessar desde o processo de compras da nossa universidade aos contratos que faremos, a atividade de ensino, de pesquisa, de extensão, ou seja, as agendas da universidade dialogarão com os direitos humanos. E aí entendendo que direitos humanos e sustentabilidade estão em diálogo permanente, porque estamos falando de um espaço de convivência e de convivialidade que tem que ser cuidado hoje numa perspectiva de futuro, porque não há que se falar em futuro dissociado disso. Feito esse preâmbulo, eu vou, ao contrário de trabalhar os itens, eu vou falar dos princípios que norteiam, né, o nosso programa, que eu quero convidar todos e todas aqui a lê-lo. Ele está disponível na página Pensar e Fazer UNB 90. Peço que, por favor, façam a leitura, porque aí vão compreender, vão ver ali as iniciativas concretas de como enfrentar a realidade concreta. Mas eu vou falar dos princípios que se expressam em compromissos que nós assumimos no geral. O primeiro deles é a compreensão de que a nossa universidade, por ser uma universidade que tem marcadores muito importantes do ponto de vista histórico,
por exemplo, com a institucionalização das cotas, e que tem, como a maioria das universidades brasileiras, ampliado o espectro, né, da sua comunidade, e por isso nós trabalhamos cada vez mais com políticas que precisam levar em consideração esse espectro diverso, que culminou na política de direitos humanos e que hoje está fortalecida na Secretaria de Direitos Humanos e que tem a COQUEM como parte dessa secretaria. O primeiro princípio e compromisso que a gente assume é de que esse avanço que nós entendemos que a existência da Secretaria de Direitos Humanos, com as suas coordenações, né, nas diferentes áreas, que esse foi um passo extremamente importante para dar conta dessa diversidade e que, portanto, ele deve ser consolidado cada vez mais. Então, nós continuaremos no apoio e no fortalecimento das atividades dos diferentes segmentos da SDH, sejam aquelas relacionadas aos estudantes negros e negras, seja relacionado aos estudantes indígenas, quilombolas, às mulheres, conforme as pautas postas pela SDH, tá? Então, o nosso compromisso é muito nesse sentido. E isso implica, inclusive, fortalecer essa parceria e garantirmos condições de aporte, né, de mais recursos, com bolsas de auxílio, bolsas para editais que permitam que esses sujeitos com os quais a Secretaria de Direitos Humanos atua de forma muito direta, que eles possam ter a política de direitos humanos apresentada de uma forma mais concreta, tá certo? Então, aumento de bolsas de auxílio, simplificação do acesso a esses recursos, tá? E o estabelecimento de todo um acompanhamento na articulação da SDH com a da Azul, tá certo? Que é a nossa Diretoria de Atenção à Saúde, porque o fato de termos um contingente populacional cada vez maior em nossa universidade, de setores que estavam historicamente alijados, precisa também de um acompanhamento na perspectiva psicossocial, na perspectiva da saúde, porque estamos, né, num ambiente cada vez mais amplo, mas que não é necessariamente um ambiente sempre acolhedor, ainda que o nosso esforço seja para que esse acolhimento se amplie cada vez mais. Então, esse é o primeiro compromisso e um princípio para a gente. O princípio são os direitos humanos, constitui um princípio. Portanto, fortalecer a Secretaria de Direitos Humanos é um compromisso. Outra questão é da construção coletiva e participativa. A Renísia me conhece, eu venho do programa de pós-graduação em Política Pública e Gestão da Educação, a minha pesquisa, o meu centro de formação pela Universidade de Brasília, no mestrado e doutorado, é a gestão democrática. Essa é a pauta que me inspira no processo de gestão. Fosse na Secretaria da Mulher, onde eu atuei, aqui no Decanato de Extensão, a gestão democrática sempre como um orientador. Nesse sentido, a construção coletiva e participativa, ela é fundamental. E aí nós queremos fortalecer espaços como a institucionalização do Fórum Estudantil. Vocês podem até dizer, mas o Fórum já existe. Ele existe. Mas a institucionalização que a gente está se referindo diz respeito, inclusive, à gestão do Fórum. Ali a estrutura gestora, que tem a ver com o quê? Garantir a presença dos vários níveis de organização dos nossos estudantes, né, nesse espaço. Por exemplo, os estudantes se organizam no movimento estudantil, né? Então, o CA, DCS, DCE e CAs, o plural, ao contrário. Os estudantes se organizam nas EJs, nas atléticas, mas nós temos a organização dos estudantes indígenas, nós temos a organização dos estudantes negros, nós temos os PET, que são outra forma de organização. Então, a nossa perspectiva do fórum é que ele seja um fórum onde essas organizações que existem, estão presentes, que têm demandas que são comuns, mas têm demandas que são muito específicas, que elas componham a estrutura de gestão desse novo fórum na linha do que nós estamos pensando, tá? Então, essa é uma questão. E aí, isso garantiria uma participação mais efetiva, ainda que no nosso programa, Renísia, a gente fale também da plataforma, a gente indica a plataforma Participa UNB, que é um espaço também de participação geral da comunidade.
só que o fórum seria mais específico. Então, o compromisso com esse espaço, consolidar esse espaço, valorizando a construção coletiva, porque desse espaço, certamente surgirão muitas proposições para as políticas, para as ações concretas na nossa universidade. Um terceiro princípio, né, que orienta a nossa chapa, que é a inclusão e representatividade curricular. O que nós estamos chamando de representatividade curricular? É que nós temos várias legislações que falam, né, que indicam a necessidade que as temáticas, por exemplo, étnico-raciais, já que nós estamos tratando aqui com a COQUEM, a temática étnico-racial ela tem que estar posta, né? Ela tem que ser debatida, ela tem que ser incluída nos processos de debate da nossa universidade, porque precisamos construir um outro letramento sobre a questão étnico-racial, temos que construir um outro letramento sobre a questão indígena, né, particularmente, sobre a questão negra, sobre a questão quilombola e assim por diante, pegando essa pauta étnico-racial, tá? Assim como precisamos de um outro letramento sobre mulheres, se pegarmos a nossa coordenação de mulheres e assim por diante. Pois bem, no sentido da perspectiva étnico-racial, nós entendemos que um movimento muito semelhante ao que foi feito para que a extensão estivesse presente no currículo de uma forma mais efetiva, para além do que a lei anuncia, que ele precisa ser feito em nossa universidade, tá certo? E é com isso que nós nos comprometemos, de desenvolver uma agenda de debate sobre o currículo dos cursos, para que, de fato, essa questão não se coloque numa perspectiva periférica, feita por alguns, iniciativas isoladas, mas que o debate sobre as epistemologias desse espectro diverso da nossa universidade, né, étnico-racial, que ele esteja presente nos nossos currículos, tá? Como algo que venha a ser induzido. E aí nós podemos induzir de diferentes maneiras. Nós podemos, além do debate no CEP, nós podemos ter projetos, programas direcionados a isso, que levem a pontuações diferenciadas nos diferentes espaços. Nós podemos ter um estímulo. Eu sei que você, por exemplo, e nós temos muitos pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam à temática da questão racial na nossa universidade. E aí parabenizo, né, muito a você, eu tenho acompanhado, não tão quanto deveria, mas minimamente o que você faz, até porque você faz muito, e aí para a gente acompanhar tudo não é simples, né? Mas temos várias pesquisadoras e pesquisadores, negros e negras atuando, mas isso não pode ser uma tarefa nossa, de negros e negros apenas. Isso tem que ser uma tarefa da universidade, esse debate diz respeito a todo mundo. Ou a gente entra na discussão dessas epistemologias e traz para a centralidade da formação, ou a gente fica fadado a tratar isso numa perspectiva periférica, tá? Essas epistemologias, né, é como a gente fala, quando a gente começou o debate sobre as epistemologias do Sul, nós trouxemos para uma nova realidade essas questões. A mesma coisa a extensão, e penso que a questão étnico-racial também. Um outro aspecto, então, o currículo, até porque, só para concluir, como eu sou da educação, eu tenho a convicção de que, se nós queremos as grandes transformações na nossa universidade, e que nós acreditamos, e aí não é crença, tá? Nós estamos convencidos de que do potencial transformador da universidade, nós temos que abalar a estrutura que tem poder, que é a estrutura do currículo, e inserir no currículo essas epistemologias, entende? Porque senão o currículo continua bebendo em outras fontes que não as nossas, não as fontes que compõem a cultura e a realidade do povo brasileiro. Bom, outro elemento é de trabalharmos, intensificar o debate, as campanhas, as pesquisas sobre a pauta do racismo, do preconceito e da discriminação. Essa pauta está na base, né, daquilo que gera sofrimento na universidade e na sociedade, né, mas pegando o nosso espaço aqui circunscrito, está na base das violências, está na base do desrespeito, e isso tem que ter uma incidência permanente.
Hoje, a universidade já vem trabalhando com campanhas de combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação, em todas as formas, né, incluindo as questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, e de uma maneira geral, mas nós precisaremos de um olhar diferenciado, de uma escuta diferenciada, de uma ouvidoria que tenha uma formação, uma capacidade de acolher elementos dessa perspectiva de forma diferenciada e ser tratado de forma diferenciada como deve, tá certo? Então, assim, uma escuta mais qualificada. Agora, nós não temos como fazer isso sem um debate muito azeitado, muito próximo, com os sujeitos que já operam nesse processo dentro da universidade, né, com os nossos pesquisadores e as nossas pesquisadoras que dedicam, né, suas vidas ao estudo dessas temáticas e que podem e vão nos ajudar, né, a partir da nossa Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, e que a gente possa fortalecer ainda mais esse debate e fazermos as campanhas, né, que não é uma mera divulgação, a campanha no sentido de que é um processo de formação, desconstrução de uma cultura nefasta, e que você não basta desconstruir, você precisa desconstruir no lugar do que foi desconstruído, instalar uma cultura renovada, uma cultura do respeito, da igualdade, da valorização da diversidade que esse país possui. Por isso que eu busco sempre a concepção do Anísio Teixeira, porque o Anísio, ele insiste em dizer, a escola, o papel da escola, e aí é o papel da universidade, é de consolidar na universidade a cultura nacional. E a cultura nacional é a cultura da nossa gente em todos os ambientes. A cultura, nós não estamos aqui sendo xenofóbicos, nós estamos abertos a outras culturas, a cultura do Ocidente está posta, mas nós temos como educação o papel de resgatar a cultura nacional, que é a cultura do povo indígena, que é a cultura, né, da nossa ancestralidade negra, que é a cultura muito importante, da comunidade rural, urbana, etc. Mas é também, eu estava aqui falando e me lembrando, Renísia, nós temos no DEX um programa que é o programa da rede de museus, desculpe, da rede de polos de extensão. E eu, acompanhando o polo lá da comunidade Calunga, eu ouvi um depoimento que eu penso que ele é impactante para todos nós que sonhamos com uma universidade mais democrática e que temos convicção do papel transformador da universidade. Ouvi de um aluno nosso da pós-graduação, que foi aluno nosso da licenciatura em Educação do Campo, dizendo, professora, e ele não disse para mim isoladamente, ele falava comigo, porque eu estava à frente dele, assim, mas ele falava com o auditório. E ele dizia assim, olha, eu sou calunga, mas eu não sabia o que era ser calunga. Eu nasci no Quilombo, eu sou calunga, mas eu só entendi o que é ser calunga na centralidade do que isso significa, né? Da luta, dos enfrentamentos, das dificuldades e das possibilidades, do orgulho de ser calunga, de conhecer da minha cultura, da minha ancestralidade na Universidade de Brasília. Entendeu? Então, quer dizer, ainda que um sujeito nascido naquele ambiente, ele só consegue reconhecer aquele ambiente e todos os processos pelos quais ele passou em sua vida, e entender por que passou, entender por que foi discriminado, entender por que o jeito de fazer e de ser da sua comunidade não era reconhecido lá fora, quando ele veio para a universidade. Isso nos remete a uma compreensão muito maior do nosso papel, como sendo um espaço, né, que possa potencializar esse conhecimento sobre nós mesmos. Porque nós todos, e aí me coloco como uma mulher negra, não retinta, nós fomos abstraídos daquilo que nós somos. Nós passamos a vida toda fazendo outras leituras, tomando, às vezes, apenas a cor da pele como uma referência para a definição de um ser, tá certo? Porque foi isso que a escola nos ensinou, foi isso que a sociedade nos ensinou. Então, nós sabermos quem nós somos é parte também dessa tarefa da universidade para que a gente resgate a cultura nacional. Estou caminhando para o final, tá? Se eu estiver gastando muito tempo, me avisa aí, tá bom? Ao mesmo tempo, nós
temos que atuar entendendo, e aí é uma outra concepção e um outro princípio, de que a infraestrutura que a universidade possui, ela tem que estar em diálogo, né, com essa proposta inclusiva. Como falar de infraestrutura numa universidade que tem indígenas, que tem quilombolas, se dissociando essa infraestrutura desses padrões culturais, essas formas de viver. Então, nós nos comprometemos, sim, com esse olhar, por exemplo, a residência, né, dos nossos estudantes, elas precisam levar em consideração elementos como esse. E nós precisamos compreender que, por exemplo, para um menino, uma menina que sai da sua comunidade lá, da sua comunidade mais distante, porque nós sabemos que nesse país a pobreza, como está explicitado por vários dos nossos teóricos e teóricas, ela tem cor, né? Então, quer dizer, quem é mais pobre no país, né? Quem está em condições de mais fragilidade. Então, nós temos que pensar a estrutura também para esses sujeitos, né? Então, nós temos que pensar, por exemplo, a casa do estudante, pensando o estudante que ali adentra, com suas características, porque ela está pensada para que público? Ela está pensada para aqueles que mais precisam. E quem são os sujeitos que mais precisam no contexto da universidade? São esses que são atravessados pelos marcadores, né, que essa sociedade estabeleceu para nos desigualar. Da mesma maneira, nós temos que pensar a casa do estudante indígena. Eu tive a oportunidade de conversar por 2 vezes com os estudantes indígenas mais recentemente e fico cada vez mais impactada com algumas coisas que a gente observa, que é, por exemplo, o fato de que nós abrigamos os estudantes indígenas, já chegam à universidade, desculpe-me, já chegam à universidade com a bolsa que o Ministério da Educação oferece. A universidade oferece a bolsa de instalação por 3 meses. Entretanto, esse estudante ele é pinçado de uma realidade radicalmente diferente da realidade aqui, de Brasília, da capital do Brasil, da Universidade de Brasília, e ele chega aqui, ainda que ele tenha esse recurso aportado, ele não sabe muito o que fazer. Por isso que nós nos comprometemos que, do ponto de vista das estruturas dos programas, que um programa que a gente vai implementar é o de acolhimento. Vale para o estudante indígena, como vale para outros estudantes. Ele foi pensado a partir dos estudantes indígenas, que é um acolhimento que aí é no diálogo com a SDH, já é feito pelo DAC, mas ele é feito a partir da chegada do estudante à universidade. Nós queremos nos anteceder. É importante que a gente, no momento que o vestibular se encerra, que o acesso, né, está garantido, né, que no momento que esteja garantido o acesso por meio ou do vestibular específico ou do vestibular geral, e que a gente tenha um mapeamento desse estudante indígena, desse estudante quilombola, desse estudante ribeirinho que está chegando, para que ele possa ter as orientações naquele momento antes do deslocamento até a universidade. Tá certo? Então, um acolhimento que começa ali no momento que ele é aprovado no nosso vestibular, para que ele possa chegar em mais segurança e saber que caminhos ele irá percorrer para contratar um aluguel, que caminhos ele irá percorrer para acessar a casa do estudante, que caminhos ele irá percorrer para acessar as políticas que nós desenvolvemos. E aí pensar essa infraestrutura também nesse sentido, e aí para todos esses setores. E, por último, dizer que na questão do currículo, a gente já colocou a necessidade de trazer os conhecimentos produzidos pelas comunidades negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAPN+, pelas mulheres, que são conhecimentos extremamente importantes, mas a valorização disso passa por estabelecermos uma relação direta com aquilo que nós fazemos, que é o estudo sistematizado, que é o pensamento sobre. Nós já temos no CEAM, o próprio NEAB é uma materialidade disso, né? Um espaço de pensamento, um núcleo que se dedica a pesquisas nesse sentido. Nós temos que incentivar cada vez mais esses espaços, fortalecendo a pesquisa e a extensão, que também é um ambiente de pesquisa, dedicados a esses temas. Hoje a gente já cuida
parcialmente disso quando a gente coloca no nosso edital a questão dos direitos humanos, etc. Entretanto, nós começamos a fazer a especificidade com as mulheres, com editais específicos, mulheres e meninas na ciência. Mas precisamos fazer outros editais que estimulem, né, o debate sobre as temáticas raciais, né, que estimule o debate sobre a questão de gênero, né, que estimule o debate dentro dessas especificidades. Então, nós temos que ter o estímulo à pesquisa e se desdobram em programas e projetos de extensão que possam fomentar a produção acadêmica e científica que a universidade se desafia todos os dias a fazer e que reflita, né, as demandas dessa comunidade e que reflita o compromisso da universidade com a transformação social. Então, para além, né, de uma valorização que seja uma afirmação, é um gesto concreto de garantir condições para que se pesquise sobre. O gesto concreto de garantir condições com editais que estimulem o desenvolvimento de projetos e programas sobre, né, sobre os temas específicos. Fazendo isso, esses conhecimentos, essas epistemologias desenvolvidas fora da universidade, adentram a universidade. E, ao adentrarem, nós contribuiremos para a permanência. Porque o que a gente identificou, por exemplo, na caminhada da inserção curricular da extensão, é que, muitas vezes, o estudante que entrou nessa universidade, que tem uma realidade completamente diferente do modelo organizativo que nós temos, ao não se reconhecer nos processos que desenvolvemos, os processos acadêmicos, ele não se sente confortável para estar aqui. Ou ele tem que se desafiar todos os dias para estar aqui. E, muitas vezes, ele entra em sofrimento por força disso, né? Porque ele, muitas vezes, como diz o Althusser, muitas vezes ele é estimulado a deixar de ser o que ele é para ser o que querem que ele seja, né? Naquele lugar que ele está instalado. Então, nós temos a obrigação de trazer essas epistemologias para esse espaço, para que ele possa se reconhecer e possa permanecer na universidade. Eu entendo que... E ele se sinta valorizado, porque nós somos da educação, nós sabemos o quanto o estudante ver que o seu jeito de ser e de viver faz parte desse espaço de poder que é o currículo, como isso dá um novo sentido à sua vida e como isso faz com que ele mesmo valorize as suas experiências, as experiências trazidas do seu ambiente. Então, é um pouco isso, né? Acho que eu já falei muito, que a gente gostaria de apresentar como chapa, mais do que trazer o programa especificamente, é dizer dos compromissos que nós assumimos com a COQUEM, que nós assumimos com a Secretaria de Direitos Humanos, que nós assumimos no sentido de fato, garantir que a excelência com inclusão seja uma realidade na nossa universidade. Tá bom? Obrigada, professora Ogamir, pela explanação detalhada, né, do que a senhora entende como sendo uma educação referenciada, né, nos direitos humanos. É muito interessante o que a senhora coloca, porque é como se fosse uma transformação muito grande do ponto de vista, não dos instrumentos e normas que tem na UNB, que estão em conformidade com o que a senhora está falando. Eu acho que o que nos chama mais atenção é a dificuldade que vai ser de convencer os nossos pares, e aí eu estou falando de docentes, estou falando de técnicos e discentes, de que um outro mundo é necessário nessa universidade. Só para mencionar um pouco, a minuta de docentes negros na Universidade de Brasília, por exemplo, foi construída sem a participação da COPEA, do NEAB e dos especialistas em questão racial, que são referência não só na UNB, mas nacional, né? Esse é um ponto. Um outro elemento também que eu acho de tensionamento, que eu acho que vocês vão ter que enfrentar a partir da fala da senhora, é que entra cerca de 600 estudantes negros cotistas, anualmente na UNB, né, pelo vestibular. 85 indígenas, pessoas com deficiência, travestis e transexuais, e há um incômodo muito grande na própria política nacional de assistência estudantil, dos próprios colegas que trabalham com isso, às vezes, em reconhecer esse olhar interseccional que opera que deveria operar nessa universidade e não opera. Então, assim, eu acho que a senhora coloca questões muito importantes do ponto de vista
do que precisaria ser. Agora, a realidade que a gente tem visto é uma resistência muito grande do diálogo dos diferentes decanatos, do DEG, junto com o DAC, junto com o DPI, junto com o DEX, junto com o DPG, DGP, e por aí vai, no sentido de comprar, né, abraçar o que a senhora está dizendo. Mas, de qualquer forma, obviamente, eu não vou me estender, porque os estudantes vão aprofundar um pouco mais. Mas, assim, é uma ideia. É uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, que era o Glauber Rocha, é o Gamir com a caneta na mão, será? Vamos ver. Eu vou, se a senhora quiser comentar alguma coisa, eu passo para a Maíra, que ela vai fazer as questões para a senhora, professora, e muito obrigada pela sua explanação. Obrigada. Eu vou ouvir, depois aí a gente vai comentando, tá bom? Depois, né? Maíra, por favor. Gente, boa tarde. Meu nome é Maíra, sou doutoranda em Sociologia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a explanação, né, bem detalhada dos pontos. Vou fazer algumas questões, caso a senhora não compreenda, quiser que eu repita, eu repito. Algumas questões a senhora já abordou, assim, né? Já explanou, é só tipo alguns pontos para a gente, algumas questões que dos estudantes levantaram para a gente debater. Em relação aos PPP, Projeto Político Pedagógico, na universidade, qual o seu posicionamento, né, sobre a obrigatoriedade da educação para as relações étnico-raciais para todos os cursos de graduação, tendo em vista a determinação legal não cumprida e o alto número de alunos negros na UNB? Pergunta 2. Ainda na temática de educação para as relações étnico-raciais, o seu projeto de gestão, né, propõe fortalecimento de grupo de pesquisa, a senhora já falou, né, mas tipo, explanar melhor sobre isso, ou redes de apoio que promovam a igualdade racial e de gênero, né, e da população LGBTQ+, também, aí, indígena, etc. Né? Em relação ao CCN agora, como promover o fortalecimento da infraestrutura, né, do CCN nesse espaço, né, tais como melhores condições de funcionamento, contratação de vigilantes, né, em 3 turnos, ampliação do corpo técnico administrativo e apoio psicológico, assistente, né, iluminação, infraestrutura adequada, né, para eventos e acesso diário das pessoas, né, dos estudantes, né, nós que ocupamos o CCN, né, que tivemos cursos. Então, essas são as 3 primeiras perguntas. Seria as 3 primeiras perguntas do primeiro bloco de entrevista, de debate. Maíra, a segunda pergunta não ficou muito clara para mim. Se você puder repetir. Ainda na temática de educação para as relações étnico-raciais, né? O seu projeto de gestão propõe fortalecimento de grupos de pesquisa, né? A senhora falou um pouco, vou explanar melhor sobre isso, ou redes de apoio que promovam a igualdade racial e de gênero. Ok. Então, vamos lá. A ideia é a gente conversar, né? Algumas coisas a gente tem resposta, outras nem tanto, né? Mas o que eu posso dizer para você é que a alteração do PPC, né, dos projetos político-pedagógicos, né, dos cursos, é uma necessidade. Ou a gente, porque ele o projeto pedagógico, ele é o orientador da ação, é ele que vai definir, inclusive, o modus operandi da nossa universidade, para além dos profissionais que já são aliados da causa, tá certo? Então, a mudança no PPC é algo que é extremamente importante. E eu diria que não tem outro caminho para que essa mudança ocorra, senão num debate permanente. Não é tarefa simples, não é mágica, porque o que acontece? A nossa universidade ela é parte dessa sociedade, atravessada pelos marcadores das desigualdades, que consideram, por exemplo, do mesmo jeito que consideram a extensão como menos valor, consideram a epistemologia negra com menos valor, consideram os conhecimentos indígenas com menos valor. Às vezes até a gente escuta o discurso, quando você tem uma atividade mais festiva, falado sobre. Mas quando é o momento da disputa, do espaço na matriz curricular, aí a coisa pega. Eu estou te falando pelo fato de ter acompanhado, eu fiz parte, desde o iníciozinho, lá antes de aprovar a resolução que estabeleceu a presença da extensão no currículo, eu estava lá, inclusive na agenda, na reunião do Conselho Nacional que definiu isso.
E o que nós acompanhamos no Brasil? Como eu fui presidenta do Fórum, eu vi isso na UNB e vi isso fora da UNB. O que nós acompanhamos no Brasil? Enquanto nós estávamos falando, viu, Renísia? Quando a gente estava falando, debatendo sobre a importância da extensão do currículo, eram aplausos todo dia, tá? Porque a gente falava dessa nova universidade, com a extensão, com o estudante protagonista, papapá. Isso eu estou te falando porque eu acompanhei, eu fiz, se você não tem a metade das palestras que eu fiz no Brasil. De repente, eu começo a ser chamada pelas universidades, e aqui na UNB nós também tivemos questões dessa natureza, aí eram os cursos que nos chamavam, os coordenadores de extensão. Professora, a senhora pode vir fazer uma palestra, porque o setor tal, o curso X, né, determinada área do conhecimento, eles não querem, eles querem que a extensão fique como atividade complementar. Eles não aceitam abrir mão dos seus componentes curriculares. Então, quer dizer, não é simples. Nós não podemos imaginar que essa questão, né, da pauta étnico-racial, que está na legislação, porque estar na legislação é importantíssimo, que a legislação te dá um ancoradouro, te dá um suporte. Mas não basta, não é mágica. Então, nós temos que fazer o debate ali interno para garantir que a lei se cumpra. Foi muito nesse sentido que nós caminhamos. Significa que nós resolvemos tudo? O fato de estar no PPC já resolve? Não. Agora é a materialidade disso, e até a forma que às vezes foi colocado no PPC, aqui e acolá a gente vê alguns desvios do que a gente entende como mais correto. Mas é um caminho dado, é algo que, né, e algo a ser perseguido, é uma luta renhida, como diz o outro, né? É uma luta renhida, é um combate permanente. Então, nós temos que atuar com os NDEs para garantir que a legislação se cumpra e que isso seja incluído no currículo. Maíra, sabe por que a resistência, Maíra? Porque o currículo, na verdade, é como diz o Gimeno Sacristão. O currículo, ele não é asséptico. O currículo, ele é uma expressão de poder. O currículo é a expressão e a concepção de formação que se quer. Numa sociedade que valoriza a epistemologia ocidental, numa universidade que o valor é o do branco, numa universidade que o valor é hétero, é masculino, nessa universidade, você está entendendo? Você vai ter muita resistência em mudar o currículo para ele dar conta de um outro tipo de formação, que reconhece os conhecimentos produzidos por negros, quilombolas, indígenas, mulheres, etc. Então, o currículo é espaço de poder. A primeira leitura que a gente tem que fazer é essa. E se é espaço de poder, poder não é concedido, poder é disputado. Entendeu? Nós temos, como aqueles que são porta-vozes desse processo, que disputar. E essa disputa se dá na Câmara de Ensino de Graduação, se dá junto aos NDEs, se dá junto aos nossos colegas. A gente precisa eu diria, assumir essa tarefa. Bom, e aí, professora, a senhora está se colocando para ser reitora, como é que pode contribuir para isso? Eu penso que a primeira coisa é a gente abrir o debate sobre a necessidade de termos essa questão. Eu sei que o debate já está sendo colocado, eu sou do CEP, eu vejo quantas vezes os colegas que vêm representando, que são pesquisadores dessa pauta e que compõem o CEP, reclamam dos PPCs aprovados sem fazer referência. Inclusive, já mudou, porque antes sequer faziam referência. A voz negra ali dentro, incidindo todos os dias que o PPC não tinha a questão étnico-racial, já fez com que ela, pelo menos, aparecesse. Agora, nós temos que qualificá-la, tá? E temos que ter isso que eu já falei aqui, que são os editais, estimular a pesquisa, produzir, socializar essa produção, porque se você amplia as pesquisas, você amplia a participação de estudantes, de professores, estudando a temática, entendeu? Isso vai ampliando o leque de participação para fortalecer o combate para a alteração do PPC. Eu não tenho dúvida que, sem a alteração do PPC, nossa luta fica mais fragilizada. Ela não se acaba de jeito nenhum, porque ela está sendo feita todos os dias, tá? Por vocês. O papel da reitoria é estimular, é garantir recurso para que projetos sejam desenvolvidos. É garantir recurso, por exemplo, eu até disse ontem para os estudantes, no encontro de estudantes, para participação em eventos, até a Cícera estava, né?
para participação em evento, editais para participação em evento. Então, vai ter um encontro, né, que vai debater o tema. Então, nós temos que ter editais que permitam essa socialização cada vez maior de conhecimentos, tá certo? Sobre a infraestrutura do CCN, o que eu tenho para dizer é o seguinte: nós temos um problema de estrutura na universidade como um todo. E nosso compromisso é, considerando que muito das questões, dos chamados esqueletos, que estavam esparramados, já foram resolvidos, que eram questões que eram acionadas pela Justiça, porque tinha sido aportado recurso público e não concluiu, eu diria que hoje a gente tem uma situação menos desconfortável, não é confortável, menos desconfortável. E o nosso compromisso é em buscar recursos na interlocução com o governo federal, tá certo? Com a bancada do Distrito Federal, buscar recursos para fazer a restauração, a recuperação de diferentes espaços, para que nós tenhamos espaços de convivialidade mais adequados, né? Isso vale, por exemplo, para concluir a reforma que está acontecendo na Casa do Estudante Universitário, o compromisso de buscar recursos junto ao governo federal para termos a Casa do Estudante Indígena, e no caso do CCN, que já existe, é de qualificar ainda mais o espaço à luz das demandas. Esse é o compromisso, de buscar, de atuar, entendendo que esses espaços são fundamentais para que os estudantes possam ser melhor acolhidos e possam viver bem a universidade. Sobre o grupo de pesquisa, eu já falei do fortalecimento dos grupos de pesquisa, é isso. Investir. Nós somos um espaço do pensamento e da ciência. Quando a gente produz conhecimento acerca da temática étnico-racial, nós garantimos, né, melhores condições para que isso seja socializado, e ali você traz evidências que nos levam a interrogações sobre como nós agimos, tá? Então, então, assim, o nosso compromisso é com isso, editais para publicações do material produzido, estímulo aos programas de pós-graduação, estímulo às cotas. Nós já temos hoje na pós-graduação, por força de todo esse movimento, as cotas, né, para negros, que é a cota de 20%, podendo os programas adicionarem vagas, né, para indígenas e para quilombolas. Isso também está dado. Só que vocês sabem que isso tem que ter indução, né, valorização das iniciativas para o programa se abrir, porque o programa também está contaminado muitas vezes pela lógica do não, né? Então, a gente tem que estimular, ampliar a cota, estimular a presença e garantir a permanência desses estudantes, porque hoje, inclusive, já tem uma política nesse sentido, quer dizer, as bolsas, além dos 20% das vagas, as bolsas que são destinadas à pós-graduação, elas têm essa população, né, que é, no caso, o estudante negro, indígena e quilombola, como prioritário no aporte das bolsas. Isso a gente tem que continuar consolidando, e a luta é para ampliar o número de bolsas, tá bom? Tá? Isso eu acho que já são iniciativas muito importantes, que são resultado da luta, né, desse esforço que vem sendo feito pela própria comunidade, pela gestão da universidade. O nosso compromisso é intensificar ainda mais e ampliar. Tá? Não sei se respondi tudo, Maíra. A ideia é mais conversar e falar do programa. Tá? Sim, você não respondiu. Muito obrigada, professora Algamir, por detalhar um pouco mais, né, seu plano de trabalho para os próximos 4 anos. Só um pouquinho, queria agradecer as pessoas que estão aqui, a professora Betinha, o professor Rodrigo Matos, que estavam aqui, os estudantes que estão aqui conosco. E, Maíra, estava tendo uma sinalização aí que tinha gente no lobby, tá? Para você ficar ligada, por favor, para os meninos não ficarem de fora. Tá certo. Obrigada, Betinha, por estar aqui, viu? Tá. Sem mais delongas, eu vou passar para a Cícera. Aí depois, Betinha e todos que aqui estão, nós vamos abrir para uma rodada, tá? Professor Algamir, muito obrigada pelas respostas, e eu já passo para a Cícera, a quem agradecemos também o trabalho também de final de semana, as formiguinhas, e pronto. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, estudantes, professores, professor Algamir. Então, é isso, eu vou começar aqui a fazer a perguntar. É a 4ª questão. Gostaríamos de saber sobre qual a proposta da senhora para a ampliação de bolsas para assistência estudantil, bolsas de extensão, enfim, sobre política, cotas e o necessário aumento sobre as bolsas, né, em geral. 5ª questão.
Dados da CAPES revelam que mais de 50% do corpo discente da pós-graduação no Brasil é feminino, mas esse número cai para menos de 30% nas áreas de exatas. Além disso, sabemos que a participação de pós-graduandos em projetos de extensão é bastante limitada. Diante disso, quais estratégias você propõe para fortalecer a assistência e permanência de pós-graduandas negras na área de exatas da UNB? Como os projetos de extensão podem ser desenvolvidos para não apenas aumentar essa participação, mas também motivar e apoiar essas estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica? Sexta questão. Dada a importância da perspectiva interseccional na gestão e por sabermos que com as ações afirmativas o número de estudantes negros e indígenas que ingressam na UNB tem aumentado ao longo dos anos, e que só o ingresso não garante a manutenção desses estudantes na instituição, quais ações a curto, médio e longo prazo estão presentes no programa da sua candidatura à reitoria da UNB para os estudantes de graduação e pós-graduação relacionados à política para estudantes de moradia da Casa do Estudante, CEL, graduação e pós-graduação? Sétima questão. A UNB tem avançado com a criação da Câmara de Direitos Humanos e da Secretaria de Direitos Humanos e de uma política de direitos humanos. Mas quais são as medidas efetivas do programa da candidata para que haja um combate e punição efetiva ao racismo praticado por discentes, docentes ou técnicos no interior da instituição? É muita coisa, né? Parabéns, viu? Parabéns a vocês, parabéns, Maíra, parabéns, Cícero, obrigada. Olha só, com relação à questão das bolsas de assistência estudantil, né? Eu vou falar das bolsas no geral, mas particularmente das bolsas de assistência estudantil. Nós hoje vivemos, viu, Cícera, uma nova realidade em termos de universidade. Muitas questões foram resolvidas, como eu disse, e nós temos, no ambiente federal, mais possibilidades do que tínhamos há um tempo atrás, com uma gestão federal que não nos reconhecia e não nos respeitava, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma definição do governo federal de que aumentará os recursos para as universidades, né? Isso é uma declaração do próprio governo nesse sentido. Então, isso sinaliza que nós teremos uma situação menos pior. Eu não estou aqui trabalhando ufanisticamente, achando que nós teremos o problema da educação do ponto de vista orçamentário resolvido. Mas a perspectiva de não ter redução e de ter ampliação orçamentária nos remete a pensar para frente, né? Paralelo a isso, quer dizer, então, vem mais recursos do governo federal. Paralelo a isso, nós hoje temos uma ampliação grande no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento acadêmico, e isso tem uma repercussão orçamentária direta. Hoje, nós, inclusive, conseguimos que nossos programas de pesquisa, a maioria, seja o programa 5 e 7, a gente tem ampliado, não estão mais concentrados apenas em uma ou outra unidade, a gente tem programas desenvolvidos na universidade de uma maneira geral, tanto unidades acadêmicas quanto unidades administrativas, e isso é muito importante, porque garante a interlocução para fora, né, por meio das nossas ai, sumiu agora. Mas garante a interlocução para fora e considerando, por exemplo, esse momento que o governo tem um alinhamento maior, entende a potencialidade da universidade como espaço de produção de conhecimento, né? Isso amplia as nossas possibilidades de trazer recurso. O que eu me lembrei, as nossas fundações de apoio, hoje a universidade trabalha com 3 fundações de apoio, isso também fortalece e favorece a atuação dos pesquisadores e das pesquisadoras. Tudo isso ao tempo que formação acadêmica, desenvolvimento de ciência, de tecnologia necessária para o país, é também um movimento para a captura de recursos para a universidade, quer dizer, uma via extremamente importante. Isso tem ampliado os recursos da universidade. Paralelo a isso, quer dizer, então, recursos federais, recursos pelos projetos, mas nós também temos um patrimônio que a Universidade de Brasília possui, que foi ali da origem da universidade, um patrimônio imobiliário que nos ajudou muito a enfrentar os desafios
do período de cortes orçamentários. Não fosse esse patrimônio e os recursos de projeto, a gente não tinha conseguido, né, enfrentar tantos cortes. Então, esses recursos, eles tendem a se ampliar, porque hoje quase 300 apartamentos já foram reformados, amplia a possibilidade de entrada de recursos, porque esses imóveis estavam a vida inteira sem passar por reforma e ficavam meio que impossibilitados de gerarem o recurso a que foram destinados, né? E, da mesma maneira, a interlocução com a nossa bancada, a bancada que aí, quando eu falo a nossa, é a do Distrito Federal, no sentido que a universidade dialoga de A a Z com a bancada, e que foi fundamental isso. Pensando esses elementos de forma de entrada de recurso, nós entendemos que é possível, sim, que a gente amplie as bolsas com recursos próprios da universidade, tá? E aí nós já fizemos, inclusive, o estudo e podemos dizer que os 2.850 estudantes que hoje recebem a bolsa do Programa de Assistência Estudantil terão as bolsas equiparadas à bolsa de extensão, à bolsa PIBIC, que é de R$700, tá? A bolsa de assistência, que hoje é menor, tá certo? Ela será equiparada. Nós temos condições de afirmar isso. Essa é uma primeira questão. Mas, além de afirmar a bolsa para esses 2.850, nós temos que atuar na interlocução com o governo federal, na consolidação do PNAES, para que nós tenhamos mais recursos, porque o nosso universo de estudantes que precisa, ele é muito maior do que esse. Então, nós temos que atuar para ampliar essas bolsas. E ampliarmos as bolsas da extensão, do PIBI, que nós já temos hoje, uma participação cada vez maior dos estudantes nesses programas. E garantir que nesses programas, como a gente faz, a indicação de que o critério socioeconômico ele seja um dos critérios para o aporte das bolsas. Então, quando você amplia a bolsa de extensão, por exemplo, você atua no sentido de uma frente, de uma dimensão formativa fundamental, mas você também dá uma resposta do ponto de vista da assistência, porque essa bolsa ela é fundamental para que os estudantes possam sobreviver, tá? Com relação à questão feminina, né, a participação das mulheres, você traz os dados que revelam isso. Ainda que nós já sejamos, né, no caso da graduação, nós somos a metade, tá? Na pós-graduação, nós somos maioria. Nós somos maioria das técnicas, mas somos minoria das docentes, tá? Mas quando você olha a pós-graduação, que foi a referência que você fez, na pós-graduação, nós somos maioria. Entretanto, nós estamos nas chamadas áreas que essa sociedade, marcada pela lógica do patriarcado, entendeu que eram as áreas próprias para nós, né? É a área de educação, é a área dos cuidados, é a área da enfermagem, é a área... Ou seja, são essas áreas que nós estamos presentes. A gente precisa e vai continuar fazendo políticas para estimular a presença de mulheres nas diferentes áreas, na área que ela desejar estar, né? E isso passa, por exemplo, por iniciativas como essa que nós fizemos do Mulheres e Meninas na Ciência, porque nós estamos estimulando a menina lá da educação básica, nesse diálogo permanente, de que ela pode entrar na Universidade de Brasília para o curso que ela desejar. Ora, se ela quiser fazer enfermagem, ela vai poder fazer enfermagem, mas não porque a sociedade diz que esse é o lugar dela. Se ela quiser ser professora, ela pode fazer, mas ela pode ser engenheira, ela pode ser alguém da física, ela pode ser um astronauta, ela pode ser o que ela quiser, entendeu? E é isso você faz a modificação da cultura com programas que mostram, com projetos, com ações que mostram que essa possibilidade é real, tá certo? Então, você estimula. A primeira coisa é dizer, olha, não tem isso de que você tem que ser professora, que você só pode ser, que tal a função não lhe cabe. Qualquer função lhe cabe, desde que sejam dadas as condições para, tá? Então, estimular cada vez mais. Hoje a gente tem na universidade, além do Mulheres e Meninas na Ciência, nós temos diversos projetos de extensão, mulheres.com, mulheres, assim, são vários projetos que os professores têm estimulado para mostrar o lugar de mulher onde ela quiser estar. E, com isso, a gente se soma. Então, estimular mais editais, estimular que o tema esteja presente, né, nas pesquisas. A gente tem que ter esses dados. A pesquisa ela nos ajuda muito, porque ela traz as evidências para a implementação da política. Então, as políticas pensadas a partir desses dados têm se revelado extremamente importantes. E aí você traz uma outra questão, que é
o papel, como articular a pós-graduação com a graduação. E eu penso que a gente tem ali no programa várias iniciativas possíveis. E temos uma experiência que está em curso nesse momento, que é o ProEST-PG. O que é o ProEST-PG? É um programa de extensão, um edital que foi lançado pela CAPES, a partir de um diálogo com o ForProex, e aí eu participo da comissão que debateu isso, que criou um programa que articula a extensão com a pós-graduação, né? No sentido de que, e aí a articulação da graduação e pós, onde nós envolveremos estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação, onde os estudantes de pós-graduação receberão bolsas para poderem participar. É um projeto que envolve os programas da universidade, os programas de pesquisa, tá? E esses programas deverão trabalhar de forma interdisciplinar, articulado, interáreas, né, envolvendo diferentes áreas, e com uma produção científica vinculada à questão social, aquilo que a professora Renízia falava, uma produção socialmente referenciada, porque ela é extensionista. E se ela é extensionista, a referência social tem que estar dada. E isso envolverá estudantes de graduação e pós-graduação. Esse é um exemplo. Então, o nosso movimento tem que ser isso, nós temos que superar essa fragmentação, de que a extensão vale mais ou vale menos do que a pesquisa vale mais ou vale menos do que o ensino, ou que a graduação vale mais ou vale menos. Não, nós temos que integrar, porque quanto mais integrados estivermos, mais qualificado será o nosso estudante. Então, nós já temos experiência de como articular a pós-graduação, já, né, estamos experimentando isso. O que a gente vai ter que fazer é aprofundar cada vez mais e estimular com editais, inclusive próprios, além dos editais de fora, que a gente pode captar, como esse da CAPES, mas estimular editais internos que permitam isso. Tá? Esse edital Mulheres e Meninas na Ciência, ele é uma parceria do DEX com a SDH e com o Decanato de Pesquisa e Inovação. Então, fazer essa articulação é sempre importante, é uma forma de fazer a aproximação da pós-graduação. Tá? Sobre a questão da moradia, em certa medida, eu já falei, né, da nossa disposição de atuarmos junto ao governo federal, de buscarmos recursos por meio das parcerias possíveis, com bancada, né, de parlamentar, para fazer a atualização dessas moradias, ampliação, porque nós sabemos que o número de vagas ofertadas é aquém das demandas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tá certo? Então, assim, esse é o nosso compromisso, de atuar entendendo que garantir a permanência ao estudante uma moradia adequada impacta na sua formação. E sobre a responsabilização, primeiro, o racismo, nós sabemos, é crime, tá certo? E como tal deve ser tratado. E no ambiente da universidade, eu acho que a gente tem dois caminhos a percorrer. Nós já temos uma política que foi aprovada de combate às violências, ao racismo, ou seja, toda forma de violência na universidade. A gente tem que olhar isso com rigor, a forma como isso vai sendo, para fazermos o fluxo, inclusive ali na questão dos assédios e das discriminações e violências, está dito que não cabe apenas à vítima denunciar, porque a vítima, muitas vezes, ela fica fragilizada, tão fragilizada, adoecida, porque práticas racistas adoecem, que ela, às vezes, não tem condições emocionais de fazer a denúncia. Então, que a gente, como universidade, se corresponsabilize por garantir que a denúncia aconteça. Eu sou testemunha, eu sei da prática, eu tenho que dar voz àquele que não conseguiu vocalizar essa questão. E o processo de apuração e os encaminhamentos adequados. No caso do racismo, isso não se encerra no âmbito administrativo. Em se caracterizando administrativamente, tem a responsabilização, mas como é um crime previsto em lei, tem que se dar a continuidade para o âmbito que cabe, que é jurídico. Então, se configura, tem que ser apurado. Agora, paralelo à medida coercitiva de acompanhamento, de responsabilização pelo ato, eu penso que nós temos que estimular cada vez mais projetos, debates, seminários, campanhas que levem as pessoas a compreender, né, que o quão nefasto é para desconstruir isso, tá certo? E fazermos uma agenda de cultura de paz,
uma agenda de convivialidade, uma agenda de respeito, e respeito verdadeiro às diferenças, no sentido de valorizar essa diferença. Não é tolerância, é respeito e valorização da diferença, né? De qualquer que seja ela, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que combinar a ação disciplinar, vamos dizer assim, do processo disciplinar, com a ação de ordem educativa. Nós somos uma instituição educativa formativa, né, com responsabilidade da formação, então temos que contribuir para uma formação que seja emancipatória, portanto, jamais seria uma formação que combine, né, com qualquer prática de desigualdade, racista ou preconceituosa. Tá? Qual é a próxima, Angelina? Muito obrigada, professora Algamir. Muito obrigada. Acho que a senhora pontuou bem todas as questões. Eu estava só pensando aqui, a gente passar uma rodada, né? Se a Cícera quiser fazer algum comentário, ou se a gente pode passar para a rodada para ouvir as pessoas que estão presentes. Se alguém quiser se colocar, por favor, levante a mão. Só um comentário, assim. Eu estou aqui como mediadora, professora, mas me chamou a atenção, assim, o professor Gustavo não pôde estar hoje. Isso, na verdade, só eu me esqueci de justificar, tá? Eu estou aqui na Faculdade de Medicina, porque a gente tinha uma agenda na Faculdade de Medicina, e eu comecei a agenda junto com ele, e aí eu fiz a primeira fala, a rodada de perguntas, para poder vir para cá e participar com vocês, tá certo? E agora ele está começando a outra agenda, que já se iniciou lá no IEL, e eu, assim que terminar aqui, vou para lá acompanhá-lo, porque a agenda, ainda bem, está muito intensa, tá certo? E como a gente faz questão absoluta de conversar com todo mundo que quer conversar com a gente, nós temos nos esforçado e nos dividido, e aqui acolá a gente está junto, você entendeu? Em outros momentos... Não, tudo bem. É só porque a gente tem notado, né, Maíra, a gente estava começando, que desde o primeiro dia está muito interessante ver as diferenças entre as candidatas e o candidato. E as falas dos candidatos vices têm sido também algo que está sendo considerado pelos estudantes, sabe? Que dá uma dimensão, vou falar igual eu falo em Minas Gerais, do mato que vocês vão lenhar durante a sua gestão. Né? Que é por isso que é muito interessante também ouvir os vices, só por isso que a gente teve uma provocação aqui. Não, mas tudo bem, por isso que eu falei assim, deixa eu dar uma provocada para ela poder justificar ou falar alguma coisa. Justificar, né, professora? Compartilhar o motivo da ausência, porque a senhora não tem que justificar, absolutamente não é esse o contexto. Muitíssimo obrigada pelas suas respostas, e a Kátia já levantou a mão. Professora, nós colocamos um teto de 19 horas, então a Kátia vai fazer uma questão, e se alguém mais quiser se colocar, por favor, tá? É só levantar a mãozinha. Por favor, Kátia. Obrigada, viu, professora Algamir? Por favor, Kátia. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a professora Algamir, nesse debate, com a professora Renísia e a Cícera e a Maíra bem pontuaram. É importante esse diálogo para que a gente possa entender melhor as propostas e também apresentar os nossos pontos enquanto estudantes, né, da UNB. Eu faço parte do Departamento de Ciência da Informação, sou mestranda, sou cotista e também sou estudante da assistência estudantil. E as minhas perguntas vão estar referidas à assistência estudantil, que é o ponto que mais me toca. E, assim, eu queria saber da senhora professora Algamir, porque você atualmente é a decana da extensão da UNB, e eu queria que você se debruçasse um pouco sobre essa questão de a chapa não ser uma continuação da gestão atual, porque muitos estudantes da assistência estudantil, eles têm um receio em relação a algumas políticas de permanência estudantil, se permanecerem, né? E aí eu falo da falta, muitas vezes, de diálogo, porque, assim, como você bem elaborou sobre essa gestão participativa, a última conferência estudantil, que eu digo que foi importante, a qual participei na organização, trouxeram vários avanços em relação a editais,
as bolsas, hoje, bolsas de inclusão digital, bolsa creche, editais voltados para os indígenas, quilombolas e assim por diante, foram frutos dessa conferência estudantil, que foi uma necessidade apresentada por nós estudantes no período da pandemia, e que não se deu continuidade, ficou parado. E assim, e foi uma conferência que não ficou restrita a só DCE, CEAs, mas todos os estudantes que quiseram participar, técnicos e professores e professoras também contribuíram com as suas experiências e vivências. E eu acho importante isso. E assim, e esse diálogo cessou. E é importante porque quando a senhora pontua o caso da moradia estudantil, por exemplo, a da pós, ela não houve uma reforma desde a sua construção. Nós acabamos dividindo cada apartamento com 4 pessoas, na graduação também o mesmo, muitas vezes em situações precárias, com infiltrações e diversos outros problemas que a senhora deve bem conhecer, eu não vou ficar aqui citando todos. Inclusive, muitas vezes, quando nós, estudantes da assistência estudantil, não vamos falar só dos estudantes que estão na moradia, mas sofrem violências vindas do racismo estrutural e institucional, quando fazemos a denúncia, muitas vezes a denúncia cai na mão da pessoa que praticou a violência e não tem um resultado efetivo, não tem a justiça feita. Então, muitas vezes, o que eu tenho visto, pessoas que sofreram racismo nas casas da CEL, graduação e pós-graduação, eles não fazem a denúncia e não querem que as pessoas que viram façam uma denúncia, porque sabe que, em vez de ser tratada como vítima, ela vai ser tratada como algoz, vai ser perseguida, e muitas vezes, principalmente os estudantes em situação de rua, abandonaram seus cursos e cometeram suicídio. E a outra questão que eu queria pontuar, já que o professor Gustavo ele foi diretor do Hospital Universitário de Brasília, se não existe uma política, porque não existe essa política, não sei se existiu, mas de nós, estudantes e técnicos e professores, sermos atendidos pelo HUB. Porque, assim, existem outros hospitais em outras universidades que têm esse atendimento. Nós somos atendidos numa quadra 216, se for da pós, e da graduação lá na Vila Planalto. E outros estudantes, por exemplo, Pecúnia, eles não têm nem acesso a isso, e nós ficamos à deriva, né? E aí eu não falo só dos estudantes brasileiros, mas também incluo também os estudantes que vêm de fora, os africanos, que muitas vezes, quando estão na moradia de transição, sem recurso financeiro, eles ficam à deriva, porque muitas vezes o edital demora nesse processo de atendê-los para que eles possam morar na CEL. Então, sem recursos, sem bolsa, acaba esbarrando em alguma burocracia. A burocracia na UNB é complicada. E muitas vezes, quando a gente pede, por exemplo, quando a gente pediu que fossem retiradas as taxas de ocupação de estudantes que não têm bolsa, que muitas vezes fica sem bolsa, eu, por exemplo, fiquei sem bolsa da pós porque eu tive que prorrogar. Como é que eu pago a taxa? Tive que fazer sacrifícios, mas tem pessoas que nem isso podem fazer, sacrifícios. E muitas vezes acabam sendo abridos PADs, processo administrativo, contra estudante que não é vulnerável, já está lá, socioeconômico, vulnerável. Não tem condições, sabe? E às vezes a burocracia no Brasil e na instituição, que é um reflexo, acaba esbarrando nisso. E muitas vezes o estudante ele vem para a UNB, como foi o meu caso, quando eu vim para a UNB, na graduação, eu fiquei 6 meses para receber uma bolsa. 6 meses que eu poderia ter desistido, eu não teria chegado hoje na pós-graduação, sabe? Meu destino teria sido selado, cortado. E eu já vi que muitas pessoas acontecem isso. E para finalizar, em relação às bolsas, que é uma questão que eu pontuo, para quem pensa muito em pós-graduação, são o UNB Idiomas. Ampliação dessas bolsas, sabe? E principalmente os estudantes da assistência estudantil, porque eu entrei num mestrado e eu vi que muitos estudantes que foram cancelados no edital porque não tinham idioma. E eu, quando fui representante de mestrado no meu departamento, foi uma conquista de permitir que não só os quilombolas e os indígenas, mas os negros e negras também pudessem entrar no mestrado e doutorado sem apresentar proficiência de inglês ou espanhol, mas decorrer enquanto tiveram recursos. E assim, é uma coisa que poderia ser ampliada, porque tem alguns departamentos que já atuam, né, com essa perspectiva, mas outros departamentos ainda estão muito fechadinhos. E eu gostaria que a senhora, se pudesse, falasse um pouco sobre isso. Eu me estendi muito, mas são coisas que me tocam profundamente. Obrigada.
Eu que te agradeço, Kátia, pela oportunidade, muito obrigada. As questões que você coloca, elas são extremamente importantes, como as colocadas anteriormente por Maíra, por Cícera, o que eu tenho que fazer é agradecer, tá? Primeiro, eu gostei muito que você tenha perguntado sobre essa questão de a chapa não ser, ainda que ela tenha toda uma vinculação com a gestão atual, mas não ser a gestão que está feita. Acho que isso precisa ficar muito claro. É verdade que eu sou decana de extensão desde o início dessa gestão, é verdade que eu acompanhei todos os desafios que nós enfrentamos numa situação bem adversa e sei o esforço que foi feito e a qualidade do que foi feito, e isso permite que a gente tenha uma situação muito melhor diante desse horror que nós vivemos, que não é só de corte de recursos, mas de ameaças à universidade e também da pandemia. É verdade que tudo isso está dado. Entretanto, também é verdade que eu sou uma pessoa radicalmente diferente. Nós estamos falando de pessoas distintas. Professor Algami, professor Gustavo, respeito profundamente a professora Márcia e o professor Henrique, mas nós somos pessoas diferentes na nossa trajetória. Tá? O fato de ser uma pessoa que veio, primeiro, que veio da escola básica, 30 anos professora da rede pública na escola básica, conhecendo o que é, né, a dificuldade para um estudante da periferia permanecer na escola, e que esse estudante hoje, nos últimos anos, por força das políticas das cotas, chega à universidade com as mesmas contradições que ele vivia lá na escola pública, que ele só pôde ficar, muitas vezes, porque tinha a refeição na escola pública, você está entendendo? E isso faz uma diferença que eu quero crer que me ajuda muito na compreensão desse processo. O fato também de eu vir, né, de eu morar na periferia, eu sou uma moradora de Planaltina, eu moro lá desde pequenininho, não moro lá agora, eu dou aula na FUP, e sei o que, e agora estou há 8 anos vindo para cá, né? Eu sei o que, eu estudei aqui, morando em Planaltina, estudei na UNB morando em Planaltina. Quantas vezes ficava desesperada porque eu ia chegar atrasada no trânsito, isso no meu carro, e eu tinha que apresentar o seminário na minha turma, entendeu? Quantas vezes desesperada com isso. Então, assim, eu sei o que é morar na periferia e ter que se deslocar. Por isso que a gente se comprometeu com o intercamp, entendeu? Com o retorno do intercamp, inclusive numa perspectiva pedagógica, porque o intercamp não é só para trazer a pessoa para, é para oportunizar que esse estudante possa viver as outras experiências que a universidade possibilita, culturais, esportivas, fazer um seminário, fazer um componente curricular com a professora Renícia, mesmo que ele não seja das áreas que a professora Renícia trabalha, entendeu? Ou com qualquer com a professora Betinha, ou que o estudante daqui do DACI possa ir lá em Planaltina fazer a disciplina com o professor Dib, com a professora Betinha, porque são experiências muito importantes, né? Eu diria, viu, Kátia, que a minha trajetória, eu fui sindicalista, tá? Eu fui, como professora da rede pública que eu sou aposentada da rede, eu fui do Sindicato dos Professores, não é à toa que o Sindicato dos Professores, inclusive, declarou apoio à nossa candidatura, porque eu tenho uma tradição no sindicato. Ainda eu sou filiada ao meu Sindicato dos Professores, como sou filiada adulto, entendeu? Eu contribuo, né? Não é que pago, contribuo com meus 2 sindicatos, porque eu entendo que temos que fortalecer a luta dos trabalhadores. E como dirigente sindical, eu sempre participei da comissão de negociação, entendendo a necessidade da luta. Então, isso é uma trajetória que me diferencia muito, tá certo? Então, sindicalista, moradora da periferia, professora da educação básica, uma militante feminista, entendeu? Uma militante feminista, estou lá na minha história. Em 1988, estava lá ajudando a construir a União Brasileira de Mulheres. Quer dizer, essa minha trajetória de militante, ela faz uma diferença grande na forma como eu leio o mundo, né? Na forma como eu compreendo as coisas. E a minha formação na UNB, na área de educação, ele é um diferencial. Eu diria que a nossa chapa, o fato de ter alguém que é da educação, que sou eu, e ter alguém que é da saúde, mas que é da saúde que defende o SUS, não é da saúde para o mercado, é da saúde que defende o SUS. É um diferencial de qualidade a ser observado. Então, posso dizer para você com muita tranquilidade, a nossa chapa bebe muito na experiência exitosa que aconteceu, entende, sabe o que foi bom, mas também compreende o que não foi feito, o que tem limites,
quais são os problemas e vai dar o salto de qualidade necessário, respeitando aquilo que foi bom, mas construindo para além, tá? Então, é uma chapa diferente, com pessoas diferentes e com história e trajetória diferente, tá? Então, não é a mesma chapa, não é a mesma gestão. Aproveito até para dizer o seguinte, não tem ninguém, nem que está na gestão, nem fora dela, que está definido para ocupar cargo. Aqui e acolá, tem chegado a mim pergunta do tipo, vai ficar fulano, não vai ficar beltrano? Vai entrar cicrano? Não tem ninguém definido, nem que fica, nem que sai, nem que entra. Não tem ninguém definido na nossa chapa. Vamos ganhar a eleição e vamos discutir, à luz do programa, à luz do compromisso com essa perspectiva que nós trabalhamos, quem irá ocupar os cargos. Mas eu posso te dizer uma coisa, Kátia. É verdade que eu fiquei 8 anos e, por isso, compreendi bem como é que a gestão funcionou. Mas é verdade que esse momento agora da disputa eleitoral, ele traz mais elementos que eu nunca ouvi, né? Ouvi ou não ouvi no detalhe, porque às vezes você ouve, mas não ouve no detalhe, sobre as dificuldades que nós temos no ambiente da universidade. E uma pessoa que, como eu, trabalha na perspectiva da gestão democrática e da escuta, não pode escutar reiteradas vezes as mesmas problemáticas sobre o mesmo setor e não considerar isso. É o que eu posso te dizer, tá bom? Então, assim, tem questões que não é aqui nessa reunião que está aparecendo. Já apareceu na reunião do tipo A, do tipo B, do tipo C, entendeu? Então, a escuta ela tem que ser também com esse cuidado, tá? Então, é isso que eu posso dizer para você, mas te asseguro que é uma outra gestão insurgente, com a qualidade diferenciada, mas que respeita muito o que foi feito, tá? Respeita muito. E que vai preservar aquilo que foi bom, mas vai tentar enfrentar os problemas, né, que a gente não conseguiu resolver e que a gente tem muita chance de resolver. Então, isso tem a ver, inclusive, com esse debate sobre a falta do diálogo. Eu não consigo compreender uma gestão que não dialogue. Se o diálogo que foi feito até agora não foi suficiente, ele tem que ser intensificado. As soluções, elas só tendem a ser acertadas se elas são construídas no diálogo. A gente diz assim, não é à toa que a gente fala, a extensão é diálogo, a extensão dialógica, né? A universidade tem que ser pautada pelo diálogo para encontrar soluções para os seus problemas. Esse é o nosso compromisso e é assim que eu penso. Foi assim que eu tentei exercitar o tempo todo na minha vida, né? Na minha sala de aula com meus alunos, mas também na Secretaria de Estado da Mulher e aqui no Decanato de Extensão, da mesma maneira, com servidores técnicos participando, com os estudantes no encontro de extensionista dizendo, né, avaliando a semana universitária, propondo. Então, o diálogo, para mim, é uma questão essencial, é método, tá? Diálogo, para mim, é método. O fluxo das denúncias, gostei que foi colocado, porque é o seguinte, hoje nós temos, inclusive eu fui revisitar e vou falar para você aqui algo que eu disse somente na SPI ontem. Olhando o fluxo que nós aprovamos, que foi um avanço, primeiro ter a política de combate às violências e ao assédio é um avanço. Por que é um avanço? Porque significa que a universidade reconhece que existe. E esse é o primeiro passo para combater, porque em muitos lugares faz-se de conta que não existe. Então, quando você tem a política de prevenção e combate, é porque você está assumindo que existe, né? Aquele fato. Nós criamos o fluxo que foi aprovado na Câmara de Direitos Humanos, e eu estava lá no fluxo. E achei que estava ótimo do jeito que estava desenhado, né? Porque aquilo que eu falei, ele permite que a denúncia seja feita por outra pessoa além da vítima, e ele tem 3 entradas. Uma entrada é a SDH, a própria SDH, por SEI. Outra entrada é a ouvidoria e a outra entrada é a própria unidade, tá certo? Aí, olhando aquele fluxo daquela maneira, nós entendemos que ali iria adiante. Acontece que no fluxo, quando você vai olhá-lo no detalhe, eu olhei depois, ele acaba, mesmo que ele entre pelo Fala BR, ele entre por esses outros caminhos, ele acaba voltando aqui na unidade para dar consequência. É lógico que se ele entra pelo SDH e depois não é dada a consequência, a SDH pode cobrar, né? Se entra pela ouvidoria e não foi dada consequência, a ouvidoria pode cobrar. Então, ele ampliou. É verdade que o fluxo foi muito melhorado, tá? Isso é inquestionável. Porque, de toda forma, você tem que dar devolutiva para a ouvidoria
e você tem que dar a devolutiva para a STH. Entretanto, como ele volta para a unidade em alguma medida, que eu fui analisar e ontem a gente entendeu que tem que ser modificado. Acontece que hoje existe uma norma, o que chama de delegação de competência. Né? A delegação de competência, para os casos de sindicância, ela estabelece que toda sindicância é um ato de delegação de competência, que todas as sindicâncias, todos os problemas que têm, denúncias, etc., elas são concentradas numa comissão de sindicância na unidade. E nesse processo entra tudo, viu, Kátia? Entra o desaparecimento de um computador, entra um problema, né, que alguém fez alguma coisa, tal. E entram também as denúncias de assédio, de violências. Está tudo no mesmo bojo, tá? Por isso, qual é o meu entendimento? É que a sindicância na unidade, ela permanece para outras questões, todas as outras. Né? Houve um furto, houve isso, houve aquilo, para todas as outras questões. Mas para os casos de assédio, de violências, como essa do racismo e tudo mais, que isso não fica na unidade. Até porque, muitas vezes, é na unidade que está a pessoa que praticou a violência. Isso vai direto para a comissão o PAD, né? Para a área de processos administrativos disciplinares, que está fora da estrutura da unidade. Por que isso é importante? Porque você está falando de um outro caráter, você não pode comparar um assédio ou uma violência racista com o desaparecimento de uma TV, com um furto, você está entendendo? São níveis distintos. Então, a nossa posição é que, ao sermos eleita, nós iremos atualizar a delegação de competência e retirar do escopo da unidade aquelas referentes ao assédio, tá certo? E a essas violências que estão previstas na nossa normativa, tá? Porque aí a gente não faz a volta, ok? Então, isso está colocado como uma decisão que nós tomamos, é o encaminhamento que a gente vai fazer. Outra questão que você levantou foi sobre a saúde. O atendimento no HUBS é uma questão que não é só dos estudantes, os servidores técnicos também têm levantado, e a gente conversou muito, o professor Gustavo e eu, como ele já foi diretor do HUB, só lembrando o seguinte, como o HUB, ele está no escopo do SUS, então tem um fluxo, né? Tem um fluxo, tem todo um ordenamento. E nós somos defensores do SUS, né? Então, veja bem, o que nós entendemos que é possível ser feito? É possível que a gente tenha o espaço de acolhimento ali imediato pelo HUB para a nossa comunidade e dali se cria o fluxo para o local devido e que esse fluxo permita que a pessoa seja acolhida lá naquele local. Então, veja bem, receberia, porque hoje nem isso está dado, receberia, ele não tem como abrigar, porque ele está dentro do fluxo do próprio SUS, tá certo? Mas ele tem, por exemplo, a porta de entrada, é lá o hospital X, Y, tal local, ele direcionaria a pessoa de forma mais segura. Não é a pessoa sair batendo a cabeça para saber onde é que vai ser atendida. É a pessoa saber onde ela irá e que ela chegará e será acolhida. Isso a entrada pelo HUB. Paralelo a isso, com relação, por exemplo, aos estudantes de graduação da Casa do Estudante que estão circunscritos à Vila Planalto. Inclusive, ficou muito claro, eles não têm, muitas vezes, como se deslocar, não tem transporte, então a gente está discutindo como garantir esse transporte, né? Estabelecer uma relação que permita esse deslocamento, tá certo? Enquanto a gente não resolve a questão do atendimento, que é da atenção primária, que é os casos de emergência, iria ali o HUB e ele é referenciado para algum lugar. Mas e aquele caso, né, que não é, que é do acompanhamento e tal? Como garantir que esse estudante chegue, né? E aí tem que viabilizar o transporte. Por isso, quando a gente fala do intracampus, no caso do Darcy, a gente não está falando só dessa área aqui da circunscrita, o ICC, o BSA Norte-Sul, a gente está falando também do Torto,
que a gente tem estudante lá no HVET, nós estamos falando da estação ecológica, nós estamos falando de poder ir para a Vila Planalto. Isso tem que estar no circuito pensado do intracampus, tá? Que a gente quer ampliar. E dizer que no nosso projeto está previsto, só que aí é algo de médio prazo, a criação, né, da UBS na universidade. Aí você pode falar, mas, professora, a UBS ela é vinculada ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e a referência da UBS é o local de moradia. Nesse caso, a gente já fez as tratativas com o governo do Distrito Federal, e essa UBS seria uma UBS escola, para que nossos estudantes das áreas, né, pertinentes pudessem ter também um espaço de estágio, e essa UBS ela seria um diferencial para ser referência até para o Brasil. Nós vamos mudar a lógica de quem é a comunidade referenciada na UBS. E aí a comunidade referenciada é do local de trabalho e local de estudo, portanto, é a nossa comunidade da UNB. Tá? Isso já está acertado. Ela é diferente das outras UBS. Por quê? Porque, primeiro, nossos estudantes chegam aqui cedo, vão embora à noite, ou quem trabalha chega cedo. Quem mora na periferia, e eu sei o que é isso, quando eu chego lá em Planaltina, a UBS já fechou, e eu saio muito cedo, às vezes ela nem abriu, ou eu tenho que sair correndo para vir para cá. Então, assim, a lógica é uma UBS para atender, que vai atender a nossa comunidade, que é a população que será, né, o objeto de atuação dela é a comunidade da UNB. Tá? Só que isso é uma política de médio prazo, ela não é uma política imediata. O imediato é essa questão do fluxo e a ampliação do transporte, tá bom? A UNB Idiomas, também você disse, eu concordo plenamente. Nós já conseguimos superar essa mazela que a gente tinha na universidade, que todo programa de pós-graduação, ele não aceitava outro idioma, começa por aí, era só o inglês ou o francês, numa determinada época, né? Nem espanhol era aceito, tá certo? Depois é que a gente, com toda essa discussão, o espanhol passou a ser aceito, e que nós começamos que alguns programas autorizavam, né, que a pessoa pudesse entrar sem ter fluência no programa e pudesse ir desenvolver, e aí a oportunidade do UNB Idioma como uma resposta. Certamente que ter acesso à língua estrangeira é muito importante para a formação. E a gente deve investir para que o estudante tenha acesso aos idiomas que permitam a internacionalização, a circulação, né, do pensamento para além. Então, nós não podemos abrir mão disso. Mas isso não pode ser uma condição de ingresso. Isso tem que ser uma condição né, para permanência com qualidade. E aí, se nós temos um programa como o UNB Idiomas, ele tem que contribuir cada vez mais para que esse estudante que ingressou e que ainda não tem a qualificação completa que ele precisa na língua estrangeira, que ele possa se apropriar dela, porque nós temos que garantir que cada vez mais a internacionalização se consolide na nossa universidade. Nós queremos dialogar, né, para o sul e para o norte, né? Então, por isso também a gente precisa trabalhar com os idiomas no plural e não apenas com um idioma como única possibilidade, como já foi no passado e alguns programas insistem, tá? Então, isso aí a gente vai ter que discutir a ampliação de vagas no UNB Idiomas, e aí não são só vocês que estão reivindicando. E sobre as bolsas, é isso que eu falei, que o esforço é no sentido de trazer mais recursos, de aplicar recursos próprios, hoje já são aplicados. Recursos próprios, e à medida que a gente amplia os recursos, garantir mais bolsa na graduação, na pós-graduação, e concorrer para que esse estudante possa ficar na universidade. Nós temos colocado no nosso programa uma dimensão que é da vida estudantil integrada. Nós queremos que os estudantes vivam a universidade. Nossa universidade está muito esvaziada, não é agora, né, nesse momento. Depois da pandemia, nós passamos por um processo de afastamento, um esvaziamento, e essa é uma das etapas mais bonitas da vida da nossa juventude, e é uma experiência muito rica. A universidade tem uma potencialidade gigante. Por isso, nossa proposta é de que a gente tenha espaços de convivialidade, de integração da nossa comunidade acadêmica,
né, que possam ter compartilhamento de experiências culturais, esportivas, que a gente quer vida e alegria dentro da universidade cada vez mais, tá? Mas isso não acontece como mágica, isso você tem que induzir por meio de ações. Então, a criação desses espaços, né, e garantindo, por meio, por exemplo, a gente pensou e estamos discutindo o edital de ocupação do campus, que é para estimular que, por exemplo, os projetos, né, de pesquisa, de extensão, os CAs, as atléticas, os PET e assim por diante, possam participar de agendas que façam com que o campus, né, não só o Darcy, mas os nossos outros 3 campos, que esses campos tenham a efervescência do que é a universidade. Né? A universidade não é só a sala de aula, o laboratório. A universidade é muito mais. E essa vivência e convivência, ela é enriquecedora. Eu estou olhando aqui para a Betinha e pensando, né, Betinha, as experiências que a gente tem no polo, né, no polo, as atividades artísticas culturais, é uma forma, viu, Renise, da gente trazer as manifestações culturais dos nossos grupos alijados, né, do Quilombo e tal, para dentro da universidade, para compor a agenda da universidade. Tá certo? É como a Batalha da Escada, que é a coisa mais linda, que compõe a agenda da universidade e que estimula a presença de estudantes periféricos aqui. Então, nós podemos trazer, né? E a universidade tem muita coisa. E aí, como decana de extensão, eu sempre digo assim, eu sou privilegiada, porque eu sou convidada recorrentemente, e vai desde uma Batalha da Escada a uma agenda, por exemplo, com o piano aqui na sala de... Isso a universidade tem, o festival de música, o hip hop, né, a dança country, para quem gosta, isso aqui, tudo isso são vivências e experiências que, se potencializadas, se trabalhadas num projeto de gestão, podem contribuir para que a universidade se integre mais. Isso tem impacto na saúde, isso tem impacto na alegria, na felicidade e no sentido de pertencimento à universidade. Tá? Isso está dado no nosso programa também. Não sei se eu respondi tudo, tá, Kátia? Você perguntou vários itens, mas eu estou aberta para a gente continuar as conversas. Muitíssimo obrigada, professora. Eu vou aqui passar já para agradecer demais, Betinha, já vou passar para você. Queria agradecer também a presença do coordenador do NEAB, professor Antônio Marcos, que está aqui conosco também. A professora Betinha é presidenta da COPEA, né? E é isso, né? A gente existe enquanto coletivos negros, né? O NEAB está aí desde 1986, a COPEA mais de 2023, mas era capa A desde 2020, né? 2020. O GPEG também, que é um grupo de pesquisa que trabalha com a questão racial, e outros tantos, né, Algamir? Que eu acho que são grupos de pessoas pesquisadoras no campo da educação das relações raciais e gênero, estão aí para somar com essa universidade, e, sinceramente, eu acho que assim, individualmente a gente é citado, os nomes das instituições são citadas, né, dessas instâncias, mas a gente não tem sido chamados efetivamente para colaborar. Eu vou passar a fala para a professora Betinha, eu acho que não tem mais, eu não consigo ver, não tem ninguém com a mão levantada, né, Betinha? E aí eu pediria, assim, eu vou ouvir a Betinha, se vocês me permitirem, eu respondo, porque eu tenho que ir para outra agenda, tá? Nosso teto era 19 horas, né, Gabi? Então, eu vou passar a fala para a Betinha, e eu considero, assim, agradecendo já a professora Gamira e todos que estiveram aqui, principalmente os estudantes, por essa provocação. Muito obrigada, viu? Betinha, por favor, obrigada. Professora Gamira, professor Gustavo também, que não está presente, nossos agradecimentos. Obrigada. Por favor, Betinha. Boa noite, Algamir. A gente tem se encontrado em vários espaços e eu tenho te ouvido muito, inclusive, por essa razão eu não vou ocupar tanto esse tempo que o protagonismo são dos estudantes. Mas a Kátia me deixou muito provocada quando ela trata e traz para o debate a questão da conferência estudantil promovida pelo DAC e o DEG, e foi um momento muito rico, onde se discutiu muitas questões relacionadas, e naquele momento o objetivo era construir
uma política de assistência estudantil para a UNB. E aí, várias agendas, várias questões que compõem o relatório final desta comissão, eles não vão aparecer no regimento aprovado lá pelo CAD. E foi muito ruim essa observação. Por quê? Porque e isso tem a ver com uma metodologia que a UNB adotou para redigir os seus regimentos. Então, tá bom, você tem uma resolução que trata de política, mas de um determinado ponto para frente, ela se torna um regramento. Isso acontece em várias resoluções, então, reflete a forma com que a gestão superior está entendendo os documentos base. Mas, então, Ugamir, essa é uma pergunta que eu faço para você, se você percebeu, porque eu achei super saudável que você tenha revisitado o fluxo de denúncias da SDH, porque essas questões, elas afetam profundamente a forma com que a comunidade acessa as resoluções da universidade, tá? Essa é uma questão. A outra, eu tenho que o ingresso e as cotas, tudo bem, eles estão bem sedimentados na lei, mas o que a UNB precisa se debruçar é a permanência. Porque se um aluno deixa o UNB, por qualquer razão que seja, ao longo desse processo de formação, aí sim, foi um gasto que a sociedade não foi revertido. Então, o desligamento de alunos é algo muito sério. E entender como essas minorias, que não são minorias, mas como essa diversidade da universidade se apresenta atualmente, realmente requer desafios para a gestão superior, que precisa partir de lugares também, de lugares que não são lugares postos, tá? Então, permanência, assistência estudantil é algo que me pega muito. Entender em que condições alunos que vêm de comunidades muito fechadas, como são os indígenas, como são os quilombolas, também nos pega. É a primeira vez que muitos desses alunos, ao chegar na UNB, se depara com o mundo exterior. Isso. Os indígenas, muitas vezes, com dificuldades básicas de língua portuguesa. Então, a universidade não pode tratá-los como números e tentar políticas que os enquadre. Ela precisa se debruçar nessa chegada. Então, ter uma casa de trânsito que acolham esses alunos. E a outra palavra-chave que eu ia colocar na minha questão aqui é acolhimento, tá? Nós não lidamos mais com um aluno que sabe o que fazer dentro da universidade. E os espaços onde eles podem buscar essas informações está cada vez mais burocratizado, tá? Quando eu encontro um servidor que esteja trabalhando em qualquer lugar da universidade e ele recebe uma demanda e ele vira e fala, isso não é comigo, isso me dói. Porque se não é com ele, como que esse aluno vai encontrar onde é?
Muitas vezes eu me pego com 20 anos de universidade sem saber aonde, eu pergunto. E nós estamos perdendo os quadros de servidores que virava para você e falava assim, eu não sei, professora, eu vou perguntar e daqui a pouco eu te dou uma resposta. Hoje está muito enquadrado isso, eu não sei. Não é comigo. Tá? Então, eram essas as minhas colocações. Kátia, faço coro com você. Agora, Betinha, obrigada. deixa eu só te dizer uma coisa. Muito importante a marcação da diferença dos candidatos. Eu respeito o que foi feito até aqui com a gestão que está presente, mas eu estou também oferecendo uma perspectiva que agrega, que considera esse lugar de universidade comunitária, tá bom? Obrigada, Betinha. Eu vou passar. Podia passar para o Marcos, né? Que o Marcos... Você quer passar para ele primeiro? O que você quer? Você passa para o Marcos rapidinho? Eu preciso que ele fale também, que aí depois eu já comento as duas questões, porque a gente está caminhando para o limite, tá? Pode ser, ok, professor Marcos, se o senhor puder ser bem rapidinho para a professora Ogamir responder, e que ela tem outra agenda. Obrigada, viu? Obrigada, Betinho. Boa noite, desculpa o atraso, tá? Cheguei da UNB agora, estava até no celular, então vou ser rápido, porque eu sei, inclusive porque eu estava imaginando até que a professora Ogamir estivesse na reunião da Letras, que ela está atrasada 1 hora. Também lá que eu vou participar lá. Mas a pergunta é bem simples, e professora Ogamir, assim, não é uma pergunta para favorecer campanha, é uma pergunta realmente calcanhar, peço desculpas por isso. Mas a professora Márcia, ela cometeu alguns enganos em relação aos professores negros aqui da UNB, o que, inclusive, dificulta a campanha da senhora entre as pessoas negras da UNB, tanto professor quanto aluno. É uma questão de procedimento muito simples, né? Quando a professora Márcia consultou a Universidade Juiz de Fora e do Paraná para a questão de política racial aqui, foi um pouco constrangedor para os nossos colegas, eu não sei se eles já falaram aqui nessa reunião, mas a única coisa que eu vou pedir é para que na gestão da senhora que seja um pouco mais cuidadoso. Eu sei que é diferente, é justamente por isso que eu estou na campanha, não devia assumir voto agora, mas eu acredito que será diferente com a sua reitoria, mas na forma de lidar com os pesquisadores negros. Nós não somos, eu não estou longe de ser um pesquisador ideal, acho que Renísia, Betinha, outros colegas podem ser mais esse perfil, mas eu acho que só na maneira de lidar, evita até constrangimento externo à universidade, né? Porque o colega lá de Juiz de Fora, o Juvan, é um amigo de amigo, então isso acaba criando isso. Era nessa prática do relacionamento com os colegas que eu acho que tenho certeza que vai ser diferente com a senhora. Obrigada, professor. Obrigada. Olha só, bem rapidamente, então, assim, agradecer as ponderações feitas pela Betinha, dizer, Betinha, não há divergência entre nós, muito pelo contrário. Quando você fala das normativas, né, das normas que nós estabelecemos, é certo que, como uma instituição pública, nós temos todo um regramento, temos que ter procedimentos muito claramente definidos e tal, porque nós devemos obrigações, inclusive em relação aos órgãos de controle que vivem como uma lupa sobre a gente. Nós temos autonomia, mas não temos soberania e independência, então nós temos, né, essa compreensão, e sei que você tem essa compreensão muito claramente. Entretanto, eu penso que, com base na nossa autonomia, a gente deve sempre desafiar um pouco mais a realidade para que a norma contemple a especificidade da universidade. É como quando a gente fala dos sistemas operacionais, né? A gente fala, olha, o sistema tem um padrão, entretanto, ele precisa ser capaz de dar conta dessa universidade, porque ela tem especificidades. Isso vale para a norma, tá? Então, a norma, ela tem referência, ela tem parâmetros outros que estão fora do nosso controle, mas ela tem que ser capaz de dar conta da realidade concreta da Universidade do Brasil. Então, nisso, eu tenho toda a concordância com a preocupação de que nossas normas sigam padrões referenciais que nos levem em consideração como sujeitos, né, com a nossa história, com a nossa diversidade e assim por diante. Com relação à questão da assistência estudantil, acho que a gente não tem divergência de que nós temos que ampliar cada vez mais a interlocução com o governo federal, o aporte dos recursos internos para garantir a permanência. Não
basta termos apenas a entrada. A entrada é um ponto importante. Sem ele também a gente fica neutralizado. Mas nós temos que garantir a permanência. A permanência, ela passa pelo debate inicial feito hoje à tarde aqui com vocês, que tem a ver com o currículo, tem a ver com a questão étnico-racial posicionada de uma forma diferenciada na pesquisa, na extensão, no ensino, com a alteração do currículo, para a gente fazer essa disputa do espaço de poder que é o currículo. E aí eu me coloco muito à disposição, e com muita disposição de fazer isso, porque não dá para mudar, mas ela tem a ver com estrutura, ela tem a ver com garantia de deslocamento, ela tem a ver com a acomodação do aluno, ela tem a ver com o acolhimento, e aí eu já não sei se você ouviu falando da necessidade que o acolhimento, peguei o caso do indígena e do quilombola, que é expressivo, que é o fato desse estudante que você exemplificou muitíssimo bem, melhor do que eu tinha falado, desse estudante que desconhece a realidade urbana de uma cidade como Brasília, de uma universidade do tamanho da nossa, e que tem o direito de sonhar de estar aqui, tá? E que ele precisa ser acolhido ali no momento que ele é aprovado no vestibular, tá? Ele precisa ser acolhido ali, para ele saber qual é o fluxo, que caminho ele vai percorrer, quem é o sujeito ou espaço, o local que ele vai procurar quando ele chega à universidade, para que possa orientá-lo, porque por mais que ele esteja com o recurso do MEC, eu disse isso ainda há pouco, e a bolsa de instalação, se ele não tiver orientação de como fazer, o que fazer, ele não vai dar conta de dar sequência. O pessoal indígena estava me dizendo que tem estudante que volta antes de iniciar o semestre, porque ele fica tão perdido aqui nesse universo, é um mundo tão outro para ele, que se ele não for bem acolhido, e ele chega, ele é indígena, porém nós temos no plural povos indígenas. Ele tem ele vem de uma outra região. Ele não tem ninguém chegando. Parentes, mas que não são do seu mesmo povo. Tudo isso são dificultadores que as pessoas, às vezes nós que estamos fora, achamos que o fato de ser, são indígenas, então estão todos já em convivência e convivialidade. Não, eles têm matrizes diferenciadas. E aqui é que eles vão se juntando e se aproximando e se conhecendo. Então, esse processo de acolhimento não pode se dar com a chegada dele ao UNB. Tem que se dar com a entrada dele ao UNB. Tá, Betinha? Quero concordar plenamente com você. Isso vale para o quilombola, que está lá em muitos quilombolas, e já tem, até porque hoje a gente já fez, se você pega do quilombo Calunga, nós temos uma realidade. Mas essa não é a realidade de todos os quilombos Brasil afora. Tá? O Calunga está mais orquestrado, porque a Universidade de Brasília se assentou ali, pela LEDOC, pelo Polo de Extensão, pela UAB, que nós temos naquela comunidade. Então, isso fez com que esse estudante já veja a universidade numa outra perspectiva. Ele tem dificuldades, mas muito menores do que alguém que vem de uma outra realidade que nunca conviveu com o UNB. Né? Isso é algo que a gente não pode perder de vista. Então, esse é o sentido muito do que a gente quer fazer. E aí, Marcos, dizer isso mesmo, eu quero dizer para você, eu afirmei aqui, alguns princípios, eu estou pensando até em traduzir isso numa carta depois, tá? Alguns princípios e compromissos da nossa chapa com a pauta étnico-racial, tá? Que passa pelo currículo, mas que passa pelo fortalecimento da pesquisa e dos pesquisadores e pesquisadoras, e não faz nenhum sentido a gente ter os estudiosos da área incrustados na nossa universidade e irmos fora. Não é que a gente não vai dialogar para fora. Nós vamos dialogar para fora sempre. Para fora dentro do país, para fora, fora. Nós vamos dialogar. Nós queremos sulear, nós vamos dialogar com a África e assim por diante. Mas não faz sentido, por exemplo, se na política de sustentabilidade são sujeitos pesquisadores da sustentabilidade da UNB que constroem as respostas mais adequadas, se na política de segurança são os sujeitos pesquisadores da segurança que nos ajudam na construção da resposta, estou falando do ponto de vista específico ali, da formação específica, porque todas as políticas têm que ser no diálogo com todo mundo. Mas estou falando assim, mas esse especialista é convocado, por que na discussão do debate étnico-racial nós não vamos atuar a partir dos especialistas que nós temos? Há uma contradição aí, eu quero concordar com isso, tá? Há uma contradição. Não implica que a gente não vai buscar outros, assim como não implica
que nós faremos política com especialistas em estrito senso, né? Não é isso, não vamos chamar os especialistas para pensar na totalidade, vamos chamar os especialistas para nos ajudarem a pensar e, em comunidade, construirmos a política, tá? Porque eu acho que esse é o letramento que a gente precisa também desenvolver na universidade, que a tarefa de superar as desigualdades, o racismo, os preconceitos, ela é dos grupos que sofrem a violência. Aí vou pegar a tarefa de superarmos as desigualdades na questão racial, étnico-racial, é de negros, negras, quilombolas, indígenas, etc. Mas não é só. Ela é da universidade. Da mesma forma que a tarefa de superar a desigualdade de gênero não é um problema de mulheres, de gays, né, de LGBTQIA+, não é. É um problema da nossa comunidade. Ainda que seja o protagonismo de cada um desses grupos, a gente sai a pouco do lugar. Essa é um pouco a minha compreensão, né? É preciso que esses sujeitos sejam fortalecidos para atuarem. Então, quando um pesquisador, uma pesquisadora atua, fortalece o grupo de pesquisa, produz evidências, ele vai contribuindo para um novo lugar nesse debate epistemológico, fortalece a luta e a gente se coloca em movimento. Então, é muito com esse compromisso que eu estou aqui disponível para essa conversa. Queria muito poder ficar mais, mas o Marcos já chamou a atenção. O professor está sozinho lá no IEL, eu vou para lá, tá certo? Agradecendo muito a oportunidade, foi ótimo conversar com vocês. Queria que ficasse muito claro isso que eu disse num certo momento. O diálogo, para mim, é um método, tá? É um método. E esse é o método que eu quero usar na gestão. Tá bom? Última coisa. Tem como você declarar publicamente no Instagram o apoio com a carta compromisso do NEAB, que tem envolvendo letramento racial, a Secretaria de Direitos Humanos? Você já mandou para mim? Eu te entreguei pessoalmente no último dia do debate, mas eu posso entregar novamente. Então, eu vou... Não, claro, eu entendo que não tem nada lá que eu não possa concordar, tá? Perfeito. Mas eu vou ser muito honesta com você. Eu recebi várias cartas e eu botei aqui numa pasta separada. Não tive tempo de fazer a leitura. Eu, inclusive, tenho que fazer hoje, até a dos estudantes que eu recebi também. Eu faço a leitura e me manifesto, tá bom? Perfeito. Tá, obrigado. Pronto, eu quero dizer assim, que se é a questão de currículo, eu acho que muita coisa já foi colocada aqui, tá? No início da minha fala, é que como você chegou depois, talvez você não tenha lido, mas eu vou ler para poder ter mais clareza, tá bom? Para não me comprometer, eu acho que não tem nada que eu não possa me comprometer, mas eu vou ler e me comprometo em dar publicidade a isso, tá? Perfeito. Obrigado, hein? Muito obrigada, professor Ogamir. Acho que os estudantes também vão entregar, então, talvez. Na verdade, o Ogamir estava muito alinhado, então, assim, você se antecipou muito das questões que foram colocadas. A gente quer agradecer imensamente a sua presença, o detalhamento e a sua generosidade, não só a sua, mas de todas as pessoas que se colocaram à disposição desse coletivo, grande coletivo que é o UNB. Tá bom? Muito obrigada e muito obrigada aos estudantes e às pessoas que aqui estão até agora. Sara, Cícera e todo mundo. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada.